som C, A, 1, 2. Uau! Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Estás a meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Olá, sejam bem-vindos às Ofendidas, o podcast onde duas mulheres que nunca experienciaram uma emoção na vida falam sobre coisas que não as afetam. Relembramos que podem confiar em nós porque, como dissemos no último episódio, somos razoáveis, de ciências exatas e votamos sempre no centro. Bom, Mariana, Diz, Mariana. permites exercer o meu direito democrático de começar primeiro? Claro que sim, até porque nunca revelaste sobre o que é que vais falar e eu estou muito curiosa. Pois, é verdade, quem nos acompanha no Instagram sabe que vais falar sobre a morte do físico Nuno Loureiro, que o FBI também anda a investigar. Embora não tão bem como eu, Exatamente. E eu vou refletir sobre, e passo a citar, um assunto de extrema importância que não nos convém revelar por escrito. quem leu sabe que é extremamente importante porque pusemos a palavra extrema em caps lock. Nem mais, Mariana, nem mais. Mas afinal vais falar sobre o quê, Mariana? Calma, Mariana, tens que perceber que qualquer introdução ao assunto extremamente importante de que vou falar está incompleta sem primeiro uma pequena reflexão sobre nada mais, nada menos do que liberdade de expressão. Oh, Mariana, desculpa lá, mas tens de me deixar exercer aqui o meu direito democrático de dizer que parece que estás a empatar. Quem me dera que fosse isso, Mariana. Quem me dera estar a empatar porque por lápis ou preguiça não preparei um tema. Quem me dera estar perante ti com outro assunto que não este. Talvez esse fosse o caso, se esta semana não tivesse tido a minha liberdade de expressão seriamente ameaçada. Mas quem é que te ameaçou? Foi a Inês Balinha Carlos? A Cristina Ferreira? O João Miguel Tavares? Vais perceber agora porque é que não podia deixar isto por escrito. É que ouvintes temos poucos, mas seguidores temos imensos e nunca se sabe quem é que é aliado de quem. Ai, estás a começar a assustar-me. Não quero criar mais suspense. Portanto, vou só dizer. A pessoa que me ameaçou foi Luís Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Teves. Quem? Não acredito. É verdade, Mariana, fui silenciada. Primeiro foi o Volks Vargas, que tem 126 mil seguidores, e depois fui eu, que tenho 97. Não pode ser. Então o nosso primeiro-ministro também te pôs um processo criminal lá em cima. Não, mas apagou os meus comentários no Instagram, que é bem pior. Ai, epá, não sei se é. Isso é porque não ouviste a história. Deixa-me pintar-te o cenário. Força. Então, estava eu na minha vidinha, no Instagram, à procura de edits do João Baião, quando me deparo com uma foto partilhada pelo Luís Montenegro, que eu te vou mostrar aqui para descreveres aos nossos ouvintes. Portanto, é o nosso primeiro-ministro de gravata a falar ao telemóvel com um ar muito sério, numa secretária cheia de documentos, com as bandeiras de Portugal e a União Europeia atrás. E se reparares no campo de profundidade, na composição, no reflexo dele, na mesa espelhada, dirias que isto é assim uma foto tirada ao desbarato ou está a tentar transmitir uma mensagem? Não, acho que é uma fotografia altamente estilizada e intencional para conotar autoridade, competência e integridade. Exatamente o que eu pensei. Tanto que me fez lembrar o infame vídeo do leitão a mar durante a crise da tempestade Christine. Oh, Mariana, mas o contexto é completamente diferente. É certo, Mariana, mas autopromoção não deixa de ser autopromoção. E apesar de todos os governos contratarem fotógrafos e autopromoverem-se, não deixa de me irritar que o gajo que anda a empurrar a nossa cara contra o pacote laboral, como quem força um felátio, usa uns truques de semiótica para se fazer parecer assim uma pessoa super íntegra. Então, mas afinal, o que é que foste comentar na fotografia assim tão grave para a equipa de social media do Montenegro apagar? É assim, eu acho que não foi nada de especial. Eu limitei-me a escrever 3 comentários como se estivesse a legendar a foto, né, que ele estava ao telemóvel. Então, no primeiro escrevi assim: Tô, se é para a Spin um viva, agora é com a minha mulher. No segundo escrevi: Tô, mamã, ai eu já lhe disse que agora eu sempre sinto, que maçada. E no terceiro, já não me lembro bem do que escrevi, mas se não tivesse sido silenciada, agora escreveria: Tô, ó entidade para a transparência, já disse que ninguém tem nada a ver com os meus 55 imóveis. Xiça penico. É que, sabes, eu acho que o Montenegro tem cara de quem diz xiça penico, só não diz à frente dos amigos betos. Deus nos livre. E apagaram-nos a todos. Boa tarde, apagaram-nos todos. Xissa penico não se faz. O que me levou a pensar:
Será que Montenegro apaga todos os comentários críticos? Não pode ser. Não pode e não é. Então eu vejo aqui tanta gente a mandá-lo para o caralho, a dizer que ele é o pior primeiro-ministro de sempre, e a escreverem ensaios gigantes, críticas válidas sobre o pacote laboral, a SPI não vive, etc, etc. Então porquê apagar esses comentários especificamente? Epá, só posso concluir que Montenegro aguenta ser insultado, aguenta ser criticado, só não aguenta que gozem com ele. O que também não é uma conclusão brilhante, já se tinha percebido pelo caso Volkswagen, mas passou a ser uma realização muito mais gritante quando passei a sofrer da mesma repressão. Oh Mariana, mas calma, isso também não é comparável. O Volkswagen levou com uma queixa-crime infundada de alguém com muito mais poder que ele e vai ter de desembolsar bué da guito em advogados para se defender. Olha, mas ao menos disso, a publicação dele teve milhares de visualizações. Os meus comentários quase ninguém leu, que eles apagaram aquilo mais rápido que o Paulo Rangel consegue dizer à Vanaguila. Vou exercer aqui o meu direito democrático de dizer que esse comentário foi antissemita. Não é nada assim antissemita, toda a gente que vai a um bar mitzvah cantou à Vanaguila. Por amor de Deus, o meu primo é circuncisado. Ai, credo. Tu não sabes o que é o Havanaguila, que é antissemita. Apelamos aos nossos ouvintes para fazerem a distinção entre antisionismo e antissemitismo. Bem, para fechar este assunto e falar do Nuno Loureiro, que temos ouvintes entusiasmados com esse tema, decidi fazer uma experiência. Voltei a comentar nas publicações do nosso primeiro-ministro e vamos ver agora se os comentários foram novamente apagados. Ok, bora. Então, primeiro decidi uma abordagem mais séria e foi uma publicação sobre o pacote laboral, onde basicamente o Luís está a dizer que o UGT tem todas as condições para aceitar o pacote. E escrevi assim: o Luís fala sobre o UGT com o ódio de um pai divorciado que vê a mãe dos seus filhos gastar o dinheiro da pensão em comida. Pronto, estás a dizer que o UGT está a fazer o que é suposto, mas talvez seja confuso o suficiente para passar na censura. Estás mais esperançosa que eu. Depois, escrevi assim numa publicação onde o Luís se mostra em videoconferência na cimeira do Estreito de Hormuz. No pico de escândalo da carne de cavalo, o IKEA tinha mais credibilidade que o Luís Montenegro agora. E o Luís nunca vai fazer o comeback que o IKEA fez. Vai ser sempre a gravata que nos entregou a Trump e a Israel. Ok. Pronto. E por fim, voltei à publicação onde fui originalmente censurada, para fazer um full circle, e escrevi assim: qualquer idiota trabalha e qualquer idiota tira fotos a trabalhar. Mas é preciso um idiota com acesso a muito dinheiro público para tirar uma foto tão bem tirada. Xiça penico, que foto gostosa, Luís. Nunca pares de promover com um emoji assim do braço musculado para dar força. Ok, talvez como está ali entre a crítica e o apoio, passa a censura. Não sei, vamos agora ao momento da verdade. Entra, por favor, no teu Instagram pessoal, não no Instagram das ofendidas, para ver. Ora, muito bem, cá vai disto. Não foi apagado. Boa. Não foi Boa. apagado. It checks. Ok. Obrigada, passou no crivo da censura. Obrigada, Luís Montenegro, por não apagar-te o meu comentário. Ok, outra. Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz. Ele está... Esta foto é excelente porque ele está sozinho numa sala. Ele está completamente... Tipo, Não, ele não eu está tive esta sozinho, porque conversa... está lá a pessoa que tirou a foto. Um amigo meu mostrou-me esta fotografia e nós estávamos a comentar o quão esta escolha é discutível. O homem está sozinho numa... Isto parece aquelas fotos do tempo do Covid em que as pessoas não podiam estar juntas e há tipo distanciamento social. Ele passa uma imagem de líder assim muito pronto, frouxo, coitado. Hora da verdade, comentário. Será que temos? Temos! Boa. Passou no crivo! Boa. Vamos embora. Se calhar não sou oprimida. Se calhar não és oprimida, não. Ok, vamos ao último. Vamos Vamos ao último, que é onde eu fui originalmente censurada, Ok. Que é o... que é esta foto aqui. Upa! Apagou a porcaria do comentário! Eles deram-me flag nessa publicação, só Oh pode. meu Deus! Mas será que apagaram ou ocultaram? Tipo, que é para Eu vou achar tentar, que não- peraí, deixa ver. Mas Dá não, scroll down. não aparece Não comentários aparece. ocultos. Portanto, foi mesmo apagado. Estagiário de social media do Montenegro. We are on you, ok? Nós Isto é estamos... censura. Isto é censura. Nós estamos a acompanhar isto, ok? E a partir de agora, espero que toda a gente que ouça este podcast esteja mais atenta. Este foi o meu serviço público. Encerramos assim este capítulo. Deixem o Luís trabalhar e, acima de tudo, deixem que lhe tirem fotos, que é para isso que ele serve. Bom, o tema que eu trago hoje é muito true crime, ok? Nós não estávamos a antever fazermos esta clivagem para esta área temática, mas parece que foi isso que
tinha que acontecer e aconteceu. E portanto eu até ia pedir desculpa, mas na verdade vou antes lamentar desde já aos nossos caros ouvintes, mas de facto este episódio vai ser muito isto, spooky vibes, ok? Oh my god, estou toda arrepiada. Exato, e ainda nem sequer comecei. Portanto, eu hoje quero falar sobre o Nuno Loureiro, cientista e professor no MIT da área da fusão nuclear, que foi, infelizmente, assassinado no final do ano passado à porta de sua casa em Massachusetts. Antes de fazer o deep dive na coisa, sim, eu disse Massachusetts, bem dito, à primeira, malta, não houve nenhum corte. Eu disse isto bem dito, ok? Massachusetts. Eu estava boa a conter-me para não rir, desculpa. Mas eu esforcei-me muito, eu treinei isto em casa. Enfim, antes de fazer o deep dive na coisa, achei que devíamos pelo menos tentar compreender o que é a fusão nuclear, porque eu pessoalmente nunca tinha pensado muito sobre o assunto, tenho uma ideia muito imaginada do que é energia nuclear, não é? E coisas relacionadas com isto, mas especificamente o que é a fusão nuclear não faço ideia. Mariana, não te faças de burra, que toda a gente sabe que és de ciências exatas. Estava aqui a disfarçar, mas enfim, vamos fazer aqui um deep dive no nosso conhecimento científico, com a esperança de não ficar automaticamente com um alvo nas costas, ok? E portanto eu andei à procura de uma definição da coisa e assim numa pesquisa muito pouco profunda encontrei logo um artigo do Daniel Ribeiro, 2014, que tem uma pequenina definição de fusão nuclear que dizia, e cito, a fusão nuclear consiste na reação entre 6 núcleos atómicos leves que resulta na produção de uma espécie nuclear mais pesada do que os núcleos atómicos iniciais. Ora, isto e chinês para mim são mais ou menos a mesma coisa. Aliás, eu até sou capaz de saber um bocadinho mais de chinês do que isto que acabei de ler. Portanto, partindo do princípio então que eu sou mesmo muito leiga, porque eu sendo de ciências exatas também não sou bem desta área, ok? Sou mais de outras. A Mariana está a ser humilde. Ela está apenas a fazer com que os nossos ouvintes também percebam. Enfim, novamente sem pedir desculpa, lamento antecipadamente a qualquer entendido que esteja a ouvir, mas isto foi realmente o melhor que eu consegui absorver numa pesquisa não muito aprofundada na internet e, portanto, vou-vos só dizer que, segundo consta, a fusão nuclear servirá fundamentalmente como fonte de energia limpa. É um tipo de energia nuclear diferente do processo de fissão nuclear, que é usado desde os anos 50 nos reatores de energia atómica e que há de ser aquele que está assim mais presente no nosso imaginário coletivo, não é? A imagem dos reatores. E, portanto, no fundo, a fusão nuclear consiste em replicar o mesmo processo que acontece no Sol. O Sol produz energia potentíssima que, se conseguíssemos utilizar em Terra, seria possível suprir as necessidades energéticas do planeta para milhares e milhares de anos. A fusão nuclear é muito mais difícil de controlar do que a fissão nuclear, lá está, por causa desta energia mais pesada que gera, mas tem a grande vantagem de não gerar lixo radioativo, não é? Que é ultra tóxico para nós e para o planeta no geral. Tudo isto soa bastante bem até agora, bastante claro, não é? Mas a verdade é que até hoje ainda não conseguimos produzir este tipo de energia, até existem muitos céticos dentro até do próprio MIT, não é? Esta instituição reputada, e também, potencialmente, muita gente que, em termos financeiros, ficaria a perder muitíssimo. Não ia curtir se alguém de repente conseguisse... Aí, agora temos uma energia boa, limpa, não precisamos de nada das coisas que temos vindo a usar até agora, que geram tanto dinheiro. Mas pronto, se calhar aqui já estou a entrar um bocadinho nas teorias da conspiração e já lá vamos. No decorrer desta pesquisa, encontrei um artigo muito interessante e muito longo da National Geographic que lhe chama A Quimera da Energia Ilimitada e que explica o seguinte, que passo a citar. A fusão satisfaz o requisito salvador energético, só que é difícil de iniciar a reação e ainda mais difícil mantê-la. Os átomos repelem-se naturalmente uns aos outros e são necessárias forças colossais para fazê-los colidir e fundir-se. Mesmo assim, o plasma é imprevisível e frágil, tentando constantemente dissipar-se. E depois dão um exemplo, a maior explosão de todos os tempos, o Big Bang, só conseguiu manter a fusão durante 3 minutos antes de se desvanecer. Portanto, é mesmo objetivamente difícil fazer a coisa acontecer. O artigo é super interessante, para quem tem interesse em ler, é fácil de o encontrar. O enfoque deste artigo até é mais numa coisa chamada ITER, que eu não sabia que existia, que significa International Thermonuclear Experimental Reactor, que é um projeto
de investigação e desenvolvimento da tecnologia da fusão nuclear baseado numa coisa que é a tecnologia do tokamak, que eu não vou explicar o que é, porque já estou a dar muitas explicações, e isto é um bocado mais difícil, mas que recebe financiamento de uma série de governos, nomeadamente China, União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. Portanto, é uma coisa em que parece que está a ser mesmo muito investido, apesar de sabermos ou de termos ideia, não é, destas tensões que podem emergir deste tipo de avanço científico. Mas pronto, voltando à vaca fria, a 15 de dezembro de 2025, Nuno Loureiro foi assassinado à porta da sua casa em Massachusetts, nos Estados Unidos. Alguns dias depois das devidas investigações e depois de uma dica hiper específica que um utilizador do Reddit partilhou num sub, a polícia seguiu o rasto até um homem chamado Cláudio Valente. Ambos teriam sido colegas anos antes no técnico, tendo o Cláudio também sido aluno em a Brown University. Cláudio Valente ter-se-á suicidado ainda antes de ser encontrado pela polícia e nunca foi possível descobrir as suas verdadeiras motivações. Que conveniente. Conveniente. Portanto, isto aconteceu. Descobriu-se quem cometeu o crime. Fim da história. Será? Não é o fim da história. Não é o fim das histórias, não. Meus amigos, há uns dias o público e outros órgãos de comunicação divulgaram uma notícia sobre o facto de o FBI estar a investigar a morte de Nuno Loureiro em relação a mortes e desaparecimentos de outras pessoas, todas elas ligadas, guess what, a segredos nucleares e à tecnologia de foguetões dos Estados Unidos. Vou listar quem são estas pessoas e o que é que elas faziam e o que é que lhes aconteceu. Portanto, além do Nuno Loureiro, temos um senhor chamado Anthony Chaves, que era funcionário já reformado do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, que desapareceu da sua residência após ter saído para uma caminhada. Para trás, deixou carteira, carro e telemóvel. E, de facto, viver nos Estados Unidos e deixar o carro para trás. Crazy. Isto aconteceu em 2025. No mesmo ano, Monica Risa, uma engenheira de materiais aeroespaciais ligada ao laboratório de Jet Propulsion da NASA, portanto foguetões, desapareceu durante uma caminhada na Califórnia. Curiosidade é que ela não estava sozinha nesta caminhada, estando com 2 companheiros que seriam bastante experientes neste tipo de atividade, porque isto era tipo caminhada na montanha, hiking, não é? Ah, ok, experientes em caminhadas. Experientes em caminhadas. Ok. Sim. Portanto, seriam experientes. Pensava que eram também cientistas, tinham... Eles eram todos cientistas muito experientes e foram dar uma volta ao quarteirão, todos juntos. Não, mas pronto. Pensava que eram mais vítimas. Vai haver mais. Eram vítimas de exercício físico. Sem dúvida, somos todos os dias. Mas enfim, ela foi nesta hike com estes 2 companheiros de hikers, todos eles. E o que é que aconteceu? Ela desaparece nesta hike sob circunstâncias um bocado, eu acho, completamente maradas, tipo, eu não percebo. E os outros 2, o que é que dizem? Não, o que eles dizem é que tipo, nós tipo, íamos a andar e ela foi ficando um bocadinho para trás e íamos tipo cada um no seu pace, mais ou menos, e tipo, de repente quando olhámos para trás ela não estava em lado nenhum e eu fico tipo, isso soa-me tão pouco plausível, malta, mas pronto. A polícia comeu com isto, porque eles não encontraram rastro, quer dizer, eles comeram com isto, podiam comer com mais nada, não é? Porque acho que eles não encontraram nada, tipo, é como se a mulher se tivesse evaporado. Isto é muito esquisito. It goes on. Dias depois da Monica Risa desaparecer, desaparece uma senhora chamada Melissa Casillas, que era assistente administrativa do Laboratório Nacional de Los Alamos. Lembram-se? O mesmo sítio onde trabalhava o Anthony Chaves, que falei em primeiro lugar. Há um vídeo de uma câmara de videovigilância que a capta a caminhar sozinha, tipo, na berma de uma autoestrada americana, tem uma mochila às costas, e é tipo a última vez que ela foi vista ever. E ela deixa para trás também os telemóveis que foram alegadamente tipo factory resetted, ou seja, limpos, estavam as good as new, não tinham informação nenhuma que pudesse ser extraída dali e nunca mais foi vista, ninguém sabe o que é que aconteceu à senhora. Em dezembro de 2025, portanto todos estes casos foram em 2025, em dezembro de 2025 acontece o que eu já expliquei ao Nuno Loureiro e depois já em fevereiro deste ano temos um astrofísico da Caltech que trabalhou em diversos projetos da NASA, chamado Carl Grillmeier, que basicamente acontece-lhe uma coisa super semelhante ao que aconteceu ao Nuno Loureiro. Ele é baleado no alpendre da sua residência. A polícia, neste caso, acusou e prendeu um homem chamado Freddie Snyder,
que era um gajo que, tipo, vivia lá na vizinhança, tipo, uns quarteirões abaixo, mas eles não teriam nenhum tipo de relação. A única relação deste Freddie Snyder com o Carl é que ele, uns dias antes, foi apanhado a trespassar na propriedade dele, armado com uma caçadeira, e a bófia, tipo, chegou e perguntou-lhe, tipo, bro, what you doing? O que é que estás aqui a fazer? Para onde é que tu ias? E ele, eu ia só ali aos Correios. E eles dizem que ele ia no sentido oposto aos Correios. Pronto, isto acontece e depois, uns dias depois, este homem, aleatório, tipo, matou o astrofísico. Pronto. Alegadamente. Alegadamente. No mesmo mês que isto acontece ao Carl Grillmere, um senhor chamado William McCasland, que era major-general da Força Aérea, mas já estava reformado há uns anos, portanto ele tinha tipo 68 anos, já devia estar reformado, se calhar vai há uns 10 ou assim, não sei, acho que eles se reformam mais cedo, maybe. Quem me dera. Perks. Desapareceu da sua casa no Novo México, onde também aconteceram outras coisas no laboratório de Los Alamos e não sei o quê. Ele já tinha dirigido o laboratório de pesquisa da Força Aérea em Ohio, coordenou vários projetos aeroespaciais. Quando desapareceu, deixou para trás telemóveis, os óculos que ele usava todos os dias. I could never, tipo, Não. se eu vou desaparecer, tipo, Eu eu não andava vejo diretamente nada. para a parede. Fogo. Tipo, a malta ia me encontrar logo. Fun fact, vocês não sabem isto, mas eu e a Mariana usamos óculos. A gente quando tira os óculos parecemos outras pessoas. Sim, ou quando pomos óculos de sol, somos mascaradas, é tipo o Clark Kent. Nós não é? somos basicamente as más influências que usam óculos. Yeah. Mas o William McCasland, ele deixa para trás o telemóvel, os óculos, a carteira e outros wearables, mas aparentemente levou um revólver e botas de caminhada. A esposa deste senhor chegou mesmo a dizer ao 911, quando se apercebeu que ele tinha desaparecido, que talvez ele tenha planeado não ser encontrado. E eu só pensei, Ela é que disse isso? ela é que disse isso, sugeriu isso. E isto dá-me vibes de... Mas ele tinha depressão, estava suicida? Não temos informação sobre isso. Ela, eu sei que do que vi, do que percebi, porque isto é um deep dive mesmo muito, muito grande. Eu acho que eu não fui nem a meio da coisa. Eu tipo... imagino-me a dizer isso sobre alguém com boas intenções se eu suspeitasse que ela se fosse matar. Pois, sabes, eu acho que imagina, pode ser isso. O que eu pensei foi que talvez ele lhe tivesse confessado alguma coisa relacionada com coisas em que ele tivesse envolvido, ou que houvesse alguém a pressioná-lo e que ele tivesse que desaparecer para se proteger a ele e se calhar proteger coisas que ele sabe. Não sei se isso é uma coisa, mas também se pode dar o caso de ele estar depressed. Mas as descrições que eu li dele, não só, as minhas fontes não foram só o Reddit, eu prometo, tipo, eu vi várias coisas diferentes. E a ideia que dá é que tipo, ele não seria tipo um military daqueles que tipo acaba a carreira e vai viver para o meio do deserto e fecha sem copas. Pá, eu acho que ele era um gajo muito social e muito estabelecido na sua comunidade, era um major-general da Força Aérea, um gajo que estava muito bem na vida, estava reformado, mas still, já estava reformado há algum uma tempo. coisa não implica outra coisa. Certo. Eu estou a dizer só que aparentemente Estava tudo bem. a energia e a imagem que ele passaria para as pessoas que o conheciam e conviviam com ele nesse contexto não seria de uma pessoa que estivesse prestes a fazer alguma coisa irrefletida, pronto. De qualquer forma, a polícia chegou a encontrar algum equipamento lá num parque natural, não nem sei dizer onde, não tirei essa nota, que dizem ser do William McCasland, mas sem qualquer tipo de vestígio de crime, indício de crime. Estes são todos casos recentes, portanto, o ano 2025 e agora deste ano também, mas o FBI, na lista de nomes que divulgou de casos que está a investigar de forma relacionada, também inclui aqui 2 mortes que ocorreram em 2023 de 2 investigadores que trabalhavam ambos no laboratório de Jet Propulsion da NASA e ambos morreram com uma diferença de meses um do outro, mas as causas de morte nunca foram divulgadas. Ou seja, nós sabemos que eles morreram. Para o FBI estar a querer investigar é porque as circunstâncias não vão ter sido tipo, ele teve um AVC e o outro teve uma cirrose. Não, pronto. Há de ter acontecido aqui qualquer coisa, mas nós também não conseguimos especular muito porque não sabemos nada sobre isso. Sabemos só que morreram e que não nos podem dizer porquê. Como, pelo menos. Não podem ou não querem. Ou não querem, é aí que, pronto. E assim, no seguimento disto tudo, a internet começa a dizer, isto é bué da gente para não ser um padrão, né?
E, portanto, o FBI veio agora, depois desta pressão na esfera pública e na internet, particularmente, e nestes fóruns todos que se criou, dizer que está a investigar, que espera que seja uma coincidência, o que é, tipo, uma coisa muito audaz de se dizer, acho eu, tendo em conta todas estas coisas e a diferença, não é, o espaço-tempo entre cada um dos casos, mas que consideram mesmo que tudo isto poderá configurar uma ameaça grave à segurança nacional e a elementos americanos com acesso a segredos científicos. Eu interessei-me por este tema por vários motivos, mas o principal é o paradoxo que eu acho que é interessante, que é, por um lado, isto é sem dúvida ótimo material para teorias da conspiração, mas também para especulação não conspirativa. Quer dizer, acho que temos aqui muitas coisas que são comuns, são obviamente comuns, Sim, não é? sim. Que, claro que podem ser absolutamente coincidentes, não é? E não terem uma relação direta, mas também podem perfeitamente ter uma relação direta, até porque estas pessoas todas, eu estive a ver, estão todas dentro de uma faixa etária que anda ali à volta dos 40, eu acho que o Nuno Loureiro seria o mais novo, 47 e 68. São pessoas assim mais ou menos da mesma geração. E eu a seguir também já vou dizer assim umas coisas que podem fazer sentido. Pá, e depois tens o outro lado da moeda, que são os Estados Unidos, né? Tipo, violência é o dia-a-dia Sim, daquela malta. Morrem muitas pessoas, desaparecem muitas pessoas. Sim, nós sabemos que isso é uma coisa que está presente naquele cotidiano. E depois, pá, aquele país é tão doido que eu também consigo perceber perfeitamente um gajo um dia acordar de manhã e dizer fuck, estou farto disto, vou desaparecer, tipo, não quero lidar mais com isto. Eu sinto que faria exatamente o mesmo, dependendo da Mas eu, circunstância. se quisesse desaparecer, não sei se escolheria as circunstâncias que muitas destas pessoas, Sim. não é? Desaparecer numa caminhada. Com outras pessoas, tipo, Sim, e essas pessoas não estão a ser investigadas. Eu não li muito sobre isso, mas eu presumo que tenham sido investigadas. Mas a polícia conclui que é tipo uma coisa inconclusível, que diz lá, desapareceu e não sabemos onde está, nem sabemos o que é que aconteceu. Ou seja, não há vestígios, nesse caso em particular, não havia qualquer indício de crime. De tipo um struggle, alguma coisa que tenha ficado para trás, uma cena assim qualquer, ela ter sido vista noutro sítio, longe. Epá, chamei-me maluca, mas eu quando faço caminhadas com 3 pessoas não deixo pessoas para trás. Se for um grupo grande é uma coisa, agora tipo vais só com 3 pessoas Exato. e começas a andar só com uma e a deixar a outra para trás, eu acho que isso é esquisito. É esquisito. Mas também a cultura das pessoas que levam as caminhadas a sério pode ser diferente. Não sei, mas isto fez-me logo lembrar aquele caso agora muito recente daquele casal que foi fazer uma hike numa montanha, já não sei onde é que foi. Sim. Tipo, em condições super extremas e que a rapariga, que ele deixou-a para magoou-se, trás. ela deixou-a para trás e o gajo está preso. Está preso perpetuamente, acho eu, uma coisa assim, ou por muitos, muitos anos, já não sei. Não sei quanto é que foi a Mas pena dele. ele levou assim uma pena, ele foi acusado de homicídio. Pois, mas nesse caso ele já tinha feito isso com outra mulher. Pois, e há esse contexto também. Ele deixou-a num sítio onde ela acabou por morrer de hipotermia. Yeah. E ele era uma pessoa que tinha experiência em caminhadas, ele deixou-a ir com o equipamento que era errado e que, vendo o conhecimento dele, ele também sabia que era errado e não a devia ter deixado usar, etc, etc. Pronto, há muito para dizer sobre isso, mas voltando ao tema. Enfim, pronto. Eu vou elencar aqui também algumas coisas que se calhar não são coincidências necessariamente e que são estranhas ou podem ser um bocadinho estranhas. Pronto. O William McCasland, o tal Major-General da Força Aérea, parece estar aqui um bocado no meio de várias coisas diferentes. Pronto. O McCasland dirigia o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, que era sediado na Wright-Patterson Base. A Wright-Patterson tem imenso lore, tipo... se as pessoas tiverem interesse nestas coisas podem pesquisar um bocadinho o Reddit, é um mundo infinito de teorias sobre a Wright-Patterson Base. Porquê? Porque era onde se desenvolvia e desenvolve ainda, acho eu, um projeto que é o projeto Blue Book, que é o projeto dos UFOs ou OVNIs, não é? As pessoas da internet estabeleceram logo aqui uma ligação entre este facto e o facto do William McCasland ter desaparecido 8 dias depois do Trump ordenar a divulgação destes ficheiros. Ficheiros esses que já agora nunca chegámos a ver, porque começaram entretanto uma guerra com o Irão. I guess que foi só por causa disso. Pronto, há isto. Depois há o McCasland,
foi supervisor de um projeto onde a Mónica Risa trabalhou. Pronto, portanto, eu não sei qual é que é a dimensão das equipas, mas eu diria que se ele é supervisor, ele a conhecia pessoalmente. Tipo, devem ter interagido minimamente um com o outro. Depois, há aqui outros casos, e isto são coisas que a internet me mostrou, mas que o FBI não contempla na lista de nomes oficial que divulgou. Há aqui um outro caso que é de um tipo chamado Jacob Pritchard, que trabalhava na Wright-Patterson Base, a mesma que o McCaslin dirigiu, e que um dia, aparentemente, matou um colega, depois foi para casa, matou a mulher e depois matou-se. E pronto. E a coisa foi considerada um incidente doméstico. E provavelmente será. Mas não deixa de ser uma coisa um bocado sinistra, tendo em conta o sítio e em como estas pessoas podem ter interagido potencialmente. Não sei, pronto. Foi uma coisa que foi mencionada. Outra morte, que também não está a ser investigada juntamente com as restantes, ou em relação às restantes, foi a do Jason Thomas, que era diretor assistente de Biologia Química na Novartis, e que tinha ligações diretas com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tinha contratos, eu não percebo bem, eu li isso em vários sítios, não sei bem que tipo de contratos é que eram, o que é que isso significa exatamente, mas pronto, teria algum tipo de relação com a defense do país. Também foi uma de saiu de casa, desapareceu, mas este foi encontrado dias mais tarde, morto, não é? Num lago perto, sem que a causa da morte também tenha sido revelada. Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Além de que ele morreu entretanto, mas não sabemos como. Pois em relação ao caso do Nuno Loureiro, assim que a coisa ocorreu, isto foi curioso, mas surgiram várias teorias. Isto são tudo, atenção, isto são tudo coisas da internet, não é? São tudo coisas que estão não a é ser... trabalho jornalístico. Não é isto, é pesquisa bastante superficial até, porque, como digo, isto é mesmo um deep dive muito profundo que eu não fiz, não dá para fazer assim num episódiozinho. Pronto, quando o Nuno Loureiro foi assassinado, surgiram muitas teorias, e acho que até foi mais no Twitter, de que ele teria sido morto por ser judeu. Numa lógica de que os judeus estão alegadamente a ser perseguidos por todo o mundo, numa grande conspiração antissemita. Uma ideia que é, no mínimo, E ele é mesmo judeu? Não sei. Dizer, eu fui pesquisar e não consegui confirmar. Não sei. Mas essa mesma pessoa, que eu... lá está, também não apontei o nome da pessoa, mas acho que era uma pessoa ligada até ao governo que fez este tweet, também refere isso em relação à questão do ser judeu ou não ser judeu, em relação ao Cláudio Valente. Ou seja, temos a questão do Cláudio Valente, que terá sido o assassino do Nuno Loureiro, que dias antes entrou na Brown University e disparou contra uma série de gente. E, portanto, a polícia também só percebeu que era ele depois de ele ter morto no Loureiro, quando descobriu algumas provas, não é? Que já vou falar sobre isso. E essa pessoa que falou da questão do judeu ou não ser judeu, também refere que o Cláudio Valente targeted, não é? Tipo, escolheu uma turma de uma professora que era judia. Okay. E, portanto, foi por isso que ele foi àquela sala, não sei o quê, porque a mulher era judia. Pronto. E tinha alguma relação com essa professora? Eu acho que não. Não vi isso em lado nenhum. Acho que foi mesmo uma coisa... Porque há muitas teorias sobre qual podia ter sido a relação entre o Nuno Loureiro e esta pessoa. Exato. Já vou falar disso. A coisa mais curiosa disto tudo, e que eu não sabia disto, o Cláudio Valente, pronto, houve aquela dica no Reddit, que eu até, se bem me lembro, acho que até foi uma pessoa que era homeless, que deu uma dica no sub, e a polícia seguiu o rastro, e a partir daí, mais as imagens de videovigilância, não sei o quê, chegaram ao Cláudio Valente, e o Cláudio Valente deixou confession tapes. Ele deixou vídeos gravados, ou um vídeo de 11 minutos, em que confessa que ele, de facto, matou o Nuno Loureiro e foi também o autor do shooting de Brown University. E pronto, ele supostamente refere nesse vídeo, que não pediria desculpa, porque durante toda a sua vida nunca lhe pediram desculpa com sinceridade. E reforçou que estaria bem mentalmente e que qualquer justificação relacionada com saúde mental seria uma treta. Portanto, não foi porque ele estava descompensado, nada do género, e também não está arrependido e não sei o quê. Tipo, uma historinha muito conveniente. É o gajo ideal para estar ali. E depois, todas as narrativas associadas à ideia de que... Porque
o Cláudio Valente e o Nuno Loureiro, eles cruzaram-se no técnico, mas o Cláudio não era muito mais velho, mas era mais velho do que o Nuno, formou-se mais cedo, formou-se como melhor aluno da turma dele, tipo, não sei se do técnico, mas era mesmo tipo um tipo muito brilhante, pronto. E que depois, por algum motivo que nós não percebemos o que é que aconteceu, ele não fez nada com isso. Tipo, ele teve em Brown e depois desistiu porque dizia, pessoas que o conheceram nessa altura, dizia que ele odiava Brown, odiava. Então, não se sabe porquê, qual é que era o contexto desse ódio todo, mas o homem desistiu e durante não sei quantos anos não se soube nada dele, ele não trabalhou na área, não escreveu nada, não... Mas continua nos Estados Unidos. Continua nos Estados Unidos e sabemos isso porque ele teve uma renovação do visto em 2017, uma coisa assim. Então, mas Portanto, continua há lá a registro fazer disso. o quê? Se não... Não, se a polícia é capaz de saber, mas não, essa informação não é Deixa eu pública. ver se o encontramos no LinkedIn. Isso Tô é brincando. crazy, isso é crazy, mas se calhar, girl, eu não tentei fazer isso, mas a tua investigação era melhor que a do FBI. Ok. Cláudio Valente. Que estupidez. Uau, é que nem Mete sequer... pessoas. Ok. Pois, convém. Porcaria do LinkedIn. Mas não, mas de Nem facto não sequer aparece aparece uma pessoa com um nome igual. Portanto, será que eles bloquearam a pesquisa? Isso é Não, bué tô a brincar. estranho. Bastava bloquear o perfil. Mas mete lá localidades. Localidades? Sim, tens Ah, aí. sim. Mete... USA. Estados Unidos. Bora. Exibir. Founder... Cláudio Martins, Cláudio Valente. Não é esse. Esse é outro. Porquê que... Olha, Está aqui um perfil bem suspeito. 8 conexões. Competências. Leadership. Richard K. Microsoft Word. Tá bem, pronto, Formazione. isso são competências bué... Este parece... Claudio Valente. Se calhar é Pois, italiano. ele é italiano. Pronto, não é? ok. Olha, Cláudio sabes os Silvio nomes, Valente os nomes Clemente. do meio dele? Cláudio Manuel Neves Valente. Ai, vamos já aqui. Cláudio Manuel. Calma, primeiro vou escrever Cláudio, como deve ser. Ai, está aqui um artigo do Diário de Notícias com o título O Cláudio Valente? Como? Fónix, ele era um doce. What the fuck? Isso é o que dizem sobre todos os assassinos ever. Mas a minha dúvida é... Mas uma coisa que me está a fazer impressão sobre o que tu disseste é que tu dizes que ele deixou um vídeo em que ele dizia que estava bem da cabeça, etc, etc. Qual era o objetivo do vídeo? Porque, obviamente, ele não foi publicado. Nem deverá ser. Então, se ele tinha uma mensagem, porque é que ele não a publicou? É que é assim, dizer que existe um vídeo... Exato, é muito subjetivo, não é? Porque, quer dizer, não prova que o vídeo existe, não é? E depois é isso, há uma incongruência narrativa aqui, quer dizer, que não parece fazer muito sentido e pronto, e é muito ideal, não é? Que ele diga que não se arrepende e que é um monstro que cometeu uma atrocidade. É estranho, e porque depois, claro, temos as pessoas a dizer coisas tipo, pá, o É que Cláudio... num vídeo de 11 minutos, o que é que ele disse durante tanto tempo? Pois, nós não sabemos. E diz-me uma coisa, ficaste a saber se a narrativa de que ele tinha muita inveja do Nuno Loureiro veio dos Estados Unidos ou se foi uma coisa que nós já pensámos aqui em Portugal, uma justificação? Pá, não te Porque consigo eu vi muitos responder com comentários certeza. sobre isso. Sim, mas eu acho que eu se tivesse que adivinhar, diria que foi a teoria que foi construída na altura, assim que eles perceberam que eles tinham sido colegas. Mas era pois. isso que eu estava a dizer. Portanto, eles foram colegas, eles mal foram que colegas. isso eu acho que é parece-me- isso que se passa aqui, não Parece-me é? uma coisa muito portuguesa de se presumir, não Sim, é? sim. Ai, as Parece- invejas. Sim, sim, são sim. uma coisa tão... Ai, E sim, eu quase que sinto que se tivesse que se arranjar uma narrativa para publicar sobre cada um destes desaparecimentos e homicídios, eu consigo imaginar isto. Agora vou entrar em modo de teoria de conspiração, por favor. Grão de sal, ok? Grão de sal. Consigo imaginar uma sala cheia de pessoas que pronto, cujo trabalho é pensar nestas coisas e eles pensam, ok, o que é que o público português vai comer melhor? Inveja. Sim, sem dúvida. Há algo de estranho
Há algo de estranho, há algo que não parece dentro da maluqueira a que nós já estamos habituados, não é? E particularmente no caso dos Estados Unidos, não é? Que eles de facto vivem a questão do crime de uma forma diferente do resto do mundo. Claro que nós já trazemos isso um bocado para a nossa realidade, mas de facto o acompanhamento que é feito destas coisas que acontecem, o mediatismo todo, a pessoalização dos assassinos e não sei quê, pronto, isto é uma coisa muito American. Mas deixa-me... Pronto, eu particularmente eu até gosto bastante de true crime, perco muitas horas da minha vida a ouvir podcasts, e pronto, e há aqui qualquer coisa que parece forçado, que não parece verdadeiro, que parece estranho demais, tipo uma pessoa guardar um rancor durante não sei quantas décadas de uma pessoa que aparentemente, se formos de facto bater as linhas cronológicas deles os dois enquanto estudantes e colegas, eles não, daquilo que eu percebi, eles não parecem ter convivido assim tanto, ao ponto de uma pessoa ficar tipo obcecada com outra, ou seja, eu diria que teriam que ter assim, partilhado sala de aula e não sei o quê, mas não me parece que tenha sido isso que aconteceu, não é? Se quisermos tipo... levar a narrativa da inveja a sério, podia-se ter formado uma relação parasocial e uma certa obsessão, porque ele foi tão longe e veio do mesmo sítio. E o Nuno Loureiro ganhou um prémio muito importante que lhe foi atribuído pelo governo dos Estados Unidos há pouco tempo, pronto, um prémio muito importante na área da ciência, pronto, e isso deve ter sido bastante publicitado, imagino eu, pronto. E nesse sentido pode encaixar, sim, tipo, mas still, tipo... Sim, mas ainda há muitas coisas que só o facto de não nos explicarem exatamente as motivações dele, apesar de dizerem que existe um vídeo de 11 minutos, sim. Opa, se eu tivesse que inventar qualquer coisa, eu inventava um vídeo, mas ao menos dizia que tinha 3 minutos, sei lá, não... Sim, ou inventavas uma história melhor, mais macambúzia, mais... Pois, não sei. É assim, eu acho que também o que deixa as pessoas com mais vontade de entrar pela via da teoria da conspiração é que o diretor do FBI neste momento é o Kash Patel. Portanto, se já havia a tendência de suspeitar do FBI antes, agora muito mais. Kash Patel. É que agora disseste o nome dele e eu só me consigo lembrar do vídeo dele pós-tiroteio lá no jantar, em stress, cá fora, a falar com pessoas. Ai, meu Deus. Eles estão mesmo a entregar aos cães. Não foi ele que usou a mulher como ou a namorada como escudo humano? Não foi o Kash Patel, foi outro. Mas todos esses tipos que lá tiveram, de facto tiveram uma atuação exemplar, sem dúvida alguma. Não contesto. Curioso usares a palavra atuação, Mariana. O que é que será que eu quero dizer com esta escolha? De um episódio para o outro mudámos o género completamente do podcast. Enfim, pronto. Podíamos continuar aqui horas a ir cada vez mais a fundo nas teorias e possíveis padrões, pronto, mas acho que também me interessa finalizar com os diferentes tipos de discursos mediáticos que emergiram sobre este assunto. Portanto, temos primeiro a cobertura mediática do caso do Nuno Loureiro, e eu parto deste caso porque eu imagino que tenha havido algum tipo de cobertura mediática dos outros casos também, que eu listei a seguir, mas pronto, parece-me que, pelo menos da nossa perspectiva portuguesa, este é o ponto de partida, não é? Portanto, temos a cobertura mediática do caso do Nuno Loureiro, que é feita como caso isolado, portanto, é como sendo um caso isolado, e a ligação principal entre ele e o Cláudio Valente é o facto de ambos terem estudado em Brown. O FBI não confirma ligações a conspirações maiores neste momento inicial. Pronto. Portanto, no final do ano passado, quando isto tudo acontece. Depois temos os artigos sobre a onda de cientistas mortos ou desaparecidos e nasce a dicotomia do discurso público. Por um lado, tens os mídia mais sensacionalistas a tentar desenhar o padrão e depois tens, por outro, os mídia mais analíticos, que eu, sinceramente, até me custa dizer isto, porque eu não acho que eles sejam muito analíticos, no geral, mas pronto, que tentam desfazer esse padrão. Pronto. Depois temos a intervenção do Trump.
O Trump, foi, mesmo agora há pouquíssimo tempo, agora foi na sequência desta manifestação de interesse, vamos dizer assim, do FBI, o Trump depois foi questionado lá numa das suas aparições, eu não chamo aquilo de conferências, que ele está sempre em sítios estranhos, não sei se já reparaste, a maior parte das vezes está sempre tipo à porta do avião e não sei o quê, tipo, é sempre em cenários muito estranhos. É sempre em cenários que dê para mostrar que ele está, entre aspas, a trabalhar. Temos a intervenção do Trump que diz este ano que, não havendo ligação confirmada entre os casos, portanto ele reforça a narrativa do FBI, diz "This is pretty serious stuff". E eu fico tipo, no shit, Sherlock, no shit. A agência de comunicação disse-lhe, ok, para agradares os conspiracionistas, não podes tratar este assunto como se não fosse importante. Enfim, depois temos o discurso da internet, que nós já sabemos que quase por definição é sempre mega conspirativo, ou se calhar nem tanto, mas pronto, que sublinha todas estas ligações, ao mesmo tempo que, e particularmente no Reddit, também desmontam as suas próprias teorias, não é? Por exemplo, Sim, é por exemplo, tens aqui pessoas, é uma das coisas que se tem levantado. Mas isso se calhar não faz assim tanto sentido, porque há aqui pessoas que nem sequer eram cientistas. Tens a Melissa Cacias, que era assistente administrativa, tens malta que já estava reformada quando isto aconteceu, tipo, qual é que é, porque é que isso aconteceu nesse contexto temporal e não antes? Havia alguma coisa que tinha que ser ocultada e agora que a pessoa já não está envolvida nisto. Pronto, isso era uma das coisas que se repetiu muito nos subs que eu li. E depois também havia muita malta a confrontar pessoas que estavam a reforçar estas teorias e que diziam coisas tipo, o governo tem que investigar isto e não sei o quê, ao mesmo tempo que estavam a dizer que o governo estava a criar, estava a ocultar a informação. E então a malta estava tipo, então, mas tu achas que o governo está a mentir, mas queres que o governo vai investigar? Isso não faz sentido. Pronto. Por aí. Portanto, no fim, a nota que fica para mim é: esta teoria nasce, inicialmente, pelo menos na internet, ganha muita atração, vai parar ao FBI, mas o FBI ainda não sabe se há alguma coisa para investigar. Ainda não sabe. Eles ainda não confirmam. No final, talvez se resuma a quem controla melhor a história e parece-me a mim, pelo menos, que o governo dos Estados Unidos perdeu completamente o controle dos subs do Reddit e teve-se de chegar à frente com pseudo-investigações que espera que seja só um conjunto de coincidências para satisfazer os apelos do pessoal. Mas eu acho que o povo americano já perdeu a fé em investigações do FBI há muitas décadas. E verdade seja dita, tem havido imensos casos de crimes que são resolvidos com recurso ao Reddit. Recentes, agora não consigo dar nenhum exemplo, pronto. Mas confiem. Confiem que é verdade. E no outro dia estava a ler qualquer coisa em como há imensos elementos das forças que têm perfis no Reddit e vão interagindo de forma muito controlada, dizem eles, não é? De modo também a evitar que haja, tipo, problemas na investigação e não sei o quê, evitar confusões. Aquilo funciona tudo de uma maneira bué estranha. Não precisamos de ir muito longe para chegar a histórias estranhas. Temos o primeiro atentado contra o Trump, a pessoa que eles disseram que era o responsável. E que assassinaram. E não há qualquer informação sobre ele, ou não há quase nenhuma. Nós sabemos que ele era militante do Partido Republicano. Pois, e de resto? Mais nada. Acho um bocadinho estranho um país que gosta tanto de true crime e que esmifra tudo o que há para esmifrar de cada história para vender coisas. De repente se tenha aceito, ok, sabemos pouco sobre este rapaz, o que sabemos é contraditório, mas pronto, deixa estar. E principalmente sendo o alvo o futuro presidente dos Estados Unidos. Na altura acho que ele ainda não era eleito, não é? Mas estava em campanha. Mas foi um acontecimento que o fez subir nas sondagens. Que coincidência! Eu acho, quero acreditar que isto é uma coincidência. FBI, if you're listening to me. Tu és igualzinho ao FBI, tu também queres acreditar que é uma coincidência. Como sempre, trago uma coisa que podem ver gratuitamente na RTP Play. Desta vez é uma série que se chama Astromano, que saiu em 2024. É uma série de comédia sobre uma amizade improvável entre um extraterrestre, que é de um planeta longínquo, e um gajo chamado Pedro, que é de Via Longa.
É uma ideia original de Pedro Ferreira e Filipe Santos, que protagonizam a série. É escrita por Jafar dos Santos e Ruth Moreira, e no IMDb diz que o supervising writer foi o Henrique Dias, que se calhar é o argumentista para televisão mais célebre deste momento. E pronto, é realizado também pelo Pedro Ferreira. O que eu gostei particularmente nesta série é que exatamente a partir do momento em que o Pedro Ferreira e o Filipe Santos contracenam juntos, eu percebi que eles eram os criadores da série. Não sei porquê, mas eu percebi. Eles incorporaram demasiado bem as coisas. Opa, não sei, mas naquela primeira interação deles eu consegui perceber que as pessoas que fizeram esta série, não só eles, divertiram-se muito a fazê-las. Isso é uma coisa que me dá muito gosto de ver, principalmente em Portugal, onde produzir audiovisual é uma coisa que custa muito. E não custa só dinheiro, é difícil. E o Astromano é uma série que eu só vi o primeiro episódio, atenção, mas eu gostei muito, achei muito engraçado. Achei que a estética é muito whimsical e fantasiosa e faz parecer a Via Longa um sítio muito fofinho. Viblock! O que eu acho que é uma representação até bastante accurate de Via Longa, sinceramente. Na primeira cena, ele entra ali num sítio que é a Tasca do Zé, e eu comecei a olhar para aquele bairro e pensei, epá, isto parece bué o meu bairro. Eu comecei a reconhecer cenas, eles depois vão para uma relote e eu tipo, epá, eu já estive nesta relote. E a minha mãe disse assim, pois, mas todas as relotes são iguais. Eu, pois, deves ter razão. E depois há ali um momento em que eles estão a apreciar uma paisagem, alguém diz, isto é tão lindo, e eles dizem, sim, é Via Longa. E eu, porra, eu sabia. Isso é ótimo. Portanto, precisamos de mais séries, não só giras e engraçadas e bem escritas, mas também que representem estes sítios que são tão ignorados. Sim, é verdade. Sim. São periferias, e por serem periferias de Lisboa parece que ainda são mais renegadas por estarem ao pé de Lisboa, porque Sim, automaticamente são são lugares, são dormitórios, são... E são altamente subdesenvolvidos muitas vezes, mas as pessoas querem que haja vida e esforçam-se para que haja vida, não é? E eu gosto mesmo da estética que eles arranjaram para aquela série, acho que está mesmo muito engraçada e vale a pena ver. Pronto, e a minha segunda recomendação não é uma série, não está na RTP Play, mas sim uma recomendação musical para quem gosta de Sabrina Carpenter, para quem gosta de pop girlies, para quem gosta de descobrir coisas antes de todos os seus amigos. Eu dou-vos Sara Megre. Sara Megre. Eu já conheço a Sara Megre. A Sara Megre é espetacular. Ela canta bem, ela escreve bem, ela dança bem. Ela é linda. Ela é linda. Não há nada que aquela mulher não faça. E deixem-me pôr o meu chapéu de capitalista neoliberal para dizer que ela é a prova viva de que em Portugal os estúdios de música e etc. não querem fazer dinheiro. Porque se alguém quer fazer dinheiro, pá, peguem na Sara Megre. Eu acho que é isso. Empreendedores out there, empresários da música portuguesa, ouçam com atenção. Está todo o trabalho feito, está a imagem feita, já tem muita música feita. Pronto, só não fazem dinheiro porque não querem, já disse. Muito bem, muito bem. Bom, lembram-se a semana passada quando eu disse para cagarem nas empresas americanas e na Netflix? Pois bem, eu vou recomendar-vos um documentário da Netflix. Yay! Portanto, fiquei muito inspirada com este caso do Nuno Loureiro e com o papel do Reddit em particular nestas coisas de investigar e de especular e de arranjar respostas. Há um documentário que é incrível na Netflix. Eu acho que é uma das coisas melhores que as produções da Netflix têm, acho que são os documentários. Eu já vi muitos true crime maioritariamente, mas coisas muito, muito giras e muito bem feitas. Chama-se Don't Fuck With Cats e é basicamente um documentário sobre um homem, ou melhor, sobre como um grupo de pessoas se reúne num grupo de Facebook porque um dia descobrem um vídeo de alguém a maltratar gatinhos. Oh my god. Mesmo a matar gatinhos. Sorry, mas é verdade. E é um vídeo horroroso e as pessoas ficaram absolutamente escandalizadas com aquilo, e então este documentário é sobre como esta malta se juntou num grupo de Facebook e ficou tipo, não, tu não te vais chafar de andar aí a matar gatinhos. Ninguém mata gatinhos na internet porque gatinhos são a coisinha mais fofinha de sempre. E é amazing, porque de facto eles conseguem realmente descobrir quem é que é esta pessoa, e esta pessoa é uma pessoa
e peras. E peras. É só o que eu posso dizer. Portanto, vejam, há um documentário de 2019. Eu acho que é dos documentários mais vistos da Netflix. É super fã. Super fã. Desculpa, isto não vou falar. Desculpa, eu vejo muito destas coisas. Já estou um bocadinho desensitized. Para quem gosta do género, é muito fã. Não tem muito visual trigger, atenção, tipo, Ok. não é uma coisa que... É bom dizer sim, isso. não é gráfico. O documentário tem a sua quirkiness e tem assim os seus momentos engraçados, era mais nesse sentido que eu queria dizer, e porque esta pessoa é toda uma personagem também. Ok. É um ser humano horrível, vamos já pôr isso em cima da mesa, mas tem aqui uma série de idiosincrasias e de coisas que eu acho que, pronto, fazem deste documentário uma coisa muito interessante e muito é entertaining, não é? Depois, para virar o disco, vou recomendar uma visita ao site da RTP Arquivo, também é completamente gratuito, ok? É para equilibrar aqui um bocadinho a balança, Netflix e serviço público, ok? E eu andava para aqui a navegar e a ver, a RTP Artigos tem todo o tipo de coisa e descobri que em 2013 houve um programa chamado Grandes Quadros Portugueses, que era apresentado por, nem mais nem menos, Manuel João Vieira. O meu presidente. O Presidente da República Portuguesa. Oh my God. E o engraçado deste programa é o quê? É um programa sobre cultura portuguesa no geral e até se calhar arrisco dizer que aborda artistas de uma certa cultura se calhar mais erudita, não é? Não é uma coisa popular que logo a partir daí já é uma coisa um bocado difícil de encaixar com a persona do Manuel João Vieira, pronto, daquela Mas que é ele mais... é uma pessoa eu super sei, culta. Eu sei. Vocês sabem o que é que eu quero dizer. Sim, a persona social A persona dele. social Não. dele não é assim a primeira coisa que nos vem à cabeça neste tipo de programas. E de facto o engraçado disto é que ele não tem nada dessa persona neste programa, ou seja, eu quando descobri que isto existia eu achava que ia ser uma cena tipo, ele vai falar sobre o Mário Cesarini, mas vai ser o Manuel João Vieira a falar sobre o Mário Cesarini. Não, é o professor Dr. Manuel João Vieira a falar Porque sobre o ele Mário também Cesarini. ele deu aulas em universidades, não Eu foi? sei, sim, o homem é super formado e tudo. Ele é muito mais do que do que o Zena para 2000. Pronto. Sim. Eu sei disso, E ele mas... estudou jazz no Hot Club, acho eu. Mas ainda assim é divertido, portanto eu recomendo-vos particularmente o episódio do Mário Cesarini, de quem eu gosto muito e que acho que toda a gente deve conhecer. O episódio está muito giro, tem 26 minutos, vê-se num tirinho na hora do almoço e ficam aqui as minhas recomendações esta semana. Na minha ditadura vai ser obrigatório a existência de espaços verdes ou bancos de jardim, mesmo que não haja jardim, a cada 100 metros. Eu não acho admissível. Eu saí do meu local de trabalho. Eu trabalho numa zona de Lisboa que é muito movimentada, com muita gente e que tem muitos postos de trabalho, portanto, muitos trabalhadores. Faço o horário que o português comum faz, das 9 às 6. Tenho uma hora de almoço. Levo a minha marmita para o trabalho, porque o sítio onde eu trabalho é demasiado caro para eu comer fora. E o mínimo que eu pedia era sair da porcaria do meu trabalho, depois de comer a minha marmita, que é fantástica, poder dar uma voltinha e sentar-me num banquinho a apanhar sol ou à sombra de uma árvore. Literalmente há um banco que... Não, desculpem, há 2 bancos 500 metros do sítio onde eu trabalho, sendo que um desses bancos tem sempre uma pessoa a dormir, normalmente, a descansar, um senhor sem abrigo, e o outro único banco, normalmente, já está sempre ocupado. Então, tipo, se eu quiser sentar-me a ler o meu livrinho, não tenho nenhum sítio para me sentar. Não há, nem sequer há um quadradinho de relva para eu me sentar no chão. Eu queria poder sair e ter um sítio para aproveitar a minha vidinha um bocadinho durante uma hora de almoço. Portanto, na minha ditadura, tudo isto será possível. Haverá liberdade às horas de almoço, haverá bancos para toda a gente e no próximo episódio eu continuo a explorar esta temática. Estás a pintar um cenário tão vívido do que é a tua ditadura que eu estou a começar a considerar mudar-me para lá. Acho que a tua ditadura neste momento está Olha, imagina. está possível. Imagina, Mariana, eu acho que, não sei, a minha ditadura... Carlos Moedas, se me estiveres a ouvir e se precisares de uma pequena ditadora, eu estou aqui para ti, para te dar as tuas dicas. Fazer da tua cidade uma cidade nossa, minha e tua só. Aproveita, Moedas. Aproveita. Na minha ditadura, o Luís Montenegro pode apagar os comentários que quiser. Que quiser. Não só aqueles em que as pessoas estão a gozar com ele, aqueles em que lhe estão a mandar para o caralho, aqueles em que estão a escrever ensaios muito pertinentes e sérios sobre o estado do nosso país. Pode apagar tudo o que quiser. Desde que, uma vez por semana,
ele se submeta a um roast de 1 hora, feito por comediantes profissionais portugueses. E amadores também, para dar-lhes uma oportunidade. Temos ali uma secção de amadores, tipo, no fim, de first timers, se quiserem, pessoas menos conhecidas. Sabes o que é que eu imaginei automaticamente quando tu disseste isso? O quê? Eu imaginei o Luís Montenegro sentado numa cadeira em palco com um recorte de luz em cima e depois tipo uma mesa, mas em vez de serem comediantes profissionais eram tipo crianças brutalmente honestas, sabes? Faziam tipo os comentários mais verdadeiros e hardcore possível, mas pá, quase involuntariamente tinha aquela reação de mas são crianças, e tipo estava a chorar por dentro. Não, na minha ditadura não. Na minha ditadura pode apagar os comentários que quiser, mas tem que ter uma sessão de roast com comediantes profissionais que vão ser implacáveis, que não têm qualquer tipo de censura, podem dizer as asneiras que quiserem, podem fazer piadas sexuais, podem fazer o que quiserem, podem dizer mesmo, podem ser brutais. Pode apagar os comentários na social media que quiser, mas tem que ter isso uma vez por semana e quando ele estiver no palco ali sentado a ouvir, tem que usar umas orelhas de burro. Isso era uma coisa tipo que as pessoas da primária diziam que iam fazer. Pois. Pode pôr umas orelhas de burro, né? Yeah, lembro-me. Eu acho que em algumas escolas, durante o Estado Novo, fez-se. Tipo, viravam as crianças contra a parede e punhas ou as orelhas de burro ou o chapéu de burro. Mas pronto, não interessa. Na minha ditadura era isso que acontecia. Okay. E eu quase que suspeito que o Luís Montenegro iria preferir que pessoas normais possam dizer o que quiserem nos comentários dele. Ou seja, era isso que eu ia perguntar. Se ele não o fizer, não tem que passar pelo rosto. Exatamente. Okay. Pode escolher. Isso é justíssimo, na verdade. Eu acho que é muito justo. justo. Não tem nada Porque, assim, ditatorial, lamento. Lamento. Porque é assim, aquilo que eu escrevi não era nada de mau. Não. Eu escrevi coisas, estava a gozar com ele. E estava a gozar com ele. Eu só estava a gozar com o primeiro-ministro. Tipo, porra, deixa-me fazer alguma coisa. A internet, caramba. Se fez o 25 de Abril. Será que foi um bocado abrupto? Se foi, desculpa. Adeus. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem